Eu vou seguir com. Eu pensei em abordar as obras, né, do André Luiz, né, com a ajuda do nosso amigo inteligente, para ele citar um pouco sobre exemplos, né, e casos nos quais esse temor da morte se justifica, né, e qual o desfecho, né, de cada situação. A gente fez um apanhado aqui. As obras do André Luiz são repletas, né, de casos em que aparece o temor da morte, mas também há outros nos quais é, as pessoas lidaram bem, né, com isso. Mas vamos observar primeiro os casos em que os personagens apresentaram um certo desafio, né, com essa questão. Não são necessariamente espíritas, né, são as obras, e a gente consegue ver porque é bem ilustrado. A primeira, o primeiro caso que eu cito aqui são os relatos do próprio Nosso Lar, né, lá nos capítulos de 3 a 5. O André Luiz, né, tá nessa qualidade desse processo de temor da morte. Primeiro que ele não reconhece esse processo, ele nega, não aceita, então ele está numa situação da zona umbralina, né? É um estado, é um filtro do qual ele vivencia aquela realidade do qual ele não trabalhou durante o seu período no corpo, e ali ele estagia o processo, e ali tem muitos, né? E aí a gente escreve assim, espíritos no umbral. André Luiz relata multidões de desencarnados no umbral que se recusam a aceitar a morte. Muitos gritavam, pediam médicos, invocavam familiares ou clamavam pelo retorno ao corpo. Daquelas multidões eram pessoas com convicções religiosas, né, científicas, materialistas, mas que não se preparavam espiritualmente, né? E o Davi deixou bem, apresentou aí que o temor da morte está ligado, né, à ignorância sobre a vida espiritual e à não aceitação, né, ao desapego. Pode ser familiar, pode ser o seu próprio corpo, a vida que ele tinha. Então essas multidões relatam esse primeiro contexto, né? Aí até fala aqui, né? O maior medo deles nascia do apego ao corpo e à vida que eles tinham, que fazia eles negar a vida espiritual. Então eles viviam numa realidade, que aquela realidade ele era delirante, né? O André Luiz descreve inclusive o seu avô, e se vocês lembram dessa passagem, né? Ele encontra o seu avô numa situação de sofrimento e ele fica bastante impressionado, né? É diferente do caso da dona Laura, né? Que o acolhe, que ela prepara, né? Um retorno àquela vida, então houve um preparo, e esse preparo lhe faculta todo um processo de aceitação, porque ela compreende a lei natural, ela compreende a natureza da sua aprovação, do seu planejamento reencarnatório. Então a diferença entre eles e um espírito como a dona Laura reside na compreensão desses processos da vida espiritual, né? Que o Jorge Valério citou, por exemplo. O segundo caso está lá no livro Os Mensageiros, a gente já trabalhou, né? Os Mensageiros na temporada passada. E lá no capítulo 44, né, tem a descrição daqueles que passam por revolta após a guerra. Era um período pós-guerra. E aí o contexto é o seguinte: André Luiz visita zonas de sofrimento, né, juntamente com os benfeitores, onde soldados desencarnados permaneciam em estado de choque e medo. Muitos ainda se acreditavam vivos no campo de batalha, né? Eles guerreavam ainda, né? Pediam armas, mantinham o instinto de luta, ainda faziam facções, né, um contra o outro, sem aceitar a mudança de plano, que é um temor que materializava a sua dificuldade, né? A gente consegue perceber ali que o impacto coletivo de uma desencarnação, por exemplo, violenta, reforça o medo da morte, né? Espíritos não preparados sobre essa realidade, em que não há preparo nem moral e nem da fé. E o último caso que eu vou citar aqui é o espírito de Júlio, né, da obra Ação e Reação, e está lá no capítulo 8 e 9. Júlio, ele é um jovem desencarnado após envolvimento com delitos. Sentia pavor de lembrar a sua morte violenta. Ele permanecia preso à cena de sua morte em desespero contínuo. Sua ligação com crimes e vinganças intensificava esse temor, que se renovava sempre que revivia mentalmente o episódio da desencarnação.
Então a gente consegue perceber nesse caso, lá do ação-reação, que esse temor ele pode estar ligado à prisão psicológica, né? Ao remorso, à culpa, ao ódio, alimentada pela situação de desamparo que o próprio espírito se coloca. Então essa situação, né, aprisiona o espírito. Então ele faz um movimento de negar a morte, por quê? Porque ele sabe que aquele contexto vai ser evitado. Mas não tem como evitar isso, porque a gente cocria essa realidade. Então, a consciência limpa, né, a conduta reta, o trabalho no bem, favorece esse processo de trabalhar a transição. Como foi bem falado, né, o Léo descreveu aí bem que a consciência do espírito sobre a sua realidade favorece essa transição. Então, estados como o de sofrimento, por exemplo, vão dificultar o encontro com essa realidade natural. Por quê? Porque o espírito ele sabe que ele vai pagar, né? Vai pagar pelas ações. Nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Então, o temor da morte está ligado a essa consciência que a gente adquire, né, sobre a vida espiritual e a nossa conduta nas leis morais, né? São 10 leis morais. A gente sabe que a primeira é a lei de adoração, a segunda, lei de trabalho, né? Sem trabalho não tem como haver progresso. A terceira, né, lei de conservação. Na sequência, lei de liberdade, lei de progresso, lei de amor, justiça e caridade, né? Não tem como fugir desses processos. Então, nosso despertar espiritual, ele desperta também essa consciência sobre a realidade espiritual, que ajuda o espírito a ter a sua consciência em paz, né? Favorece essa transição natural.